Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e desta vez para falar sobre um assunto extremamente necessário para a nossa saúde. Claro, eu estou me referindo à questão da doação de órgãos. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre o tema é o Benito Fernandes, que é o coordenador da Central de Transplantes aqui do estado de Sergipe. Bem-vindo ao programa, Benito. Obrigado, Benito. Olha, quando eu digo que é extremamente necessário, é porque ainda tem muita questão cultural em torno do tema, existe uma limitação, né, técnica e talvez até de logística, uma série de fatores que a gente vai entender um pouco a partir de agora. Sobretudo, a doação, né, de rim, né, não é a doação, é o transplante renal, ou seja, Sergipe está há 7 anos sem esse tipo de procedimento. Se alguém tiver necessidade, tem que fazer fora do estado, é o chamado tratamento fora do domicílio. Mas vamos entender inicialmente o que o estado oferece em relação a transplante de órgãos, o que ele pode fazer, qual é a área de atuação, de abrangência, e daí a gente segue com as demais questões. O que pode ser feito em relação a Sergipe? Hoje, quais são os tipos de órgãos, né, que são transplantados? Obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui. O estado de Sergipe, ele é o menor estado da federação, ele foi pioneiro, né, na década de 80 em realizar transplante cardíaco e transplante renal. Infelizmente, como você disse, em 2012 nós tivemos de parar com o transplante renal, nós fazíamos o transplante no hospital privado e começou na década de 80, a lei é de 97, então houve algumas exigências que ao longo do tempo o estabelecimento não cumpria com essas exigências. Por exemplo, não existia um ambulatório pré e pós-transplantes. Alguns exames, como dosagem de imunossupressor, o Estado tinha de arcar. As equipes não estavam satisfeitas com a questão da remuneração, que isso é uma remuneração da União, né? Então, essa série de fatores levou com que o transplante renal parasse aqui no Estado. No entanto, o Estado, apesar de ser o menor Estado da Federação, é o 5º no ranking nacional em realizar transplante de córnea, né? Nós realizamos transplante de córnea e realizamos transplante cardíaco com a equipe do Dr. Tele no Hospital do Coração. A captação de órgãos ela é feita de todos os órgãos que estejam viáveis daquele doador. A família ela tem o direito de decidir quais são os órgãos que ela quer doar. No entanto, na maioria das vezes, a família quer que se retire o máximo de órgão possível para beneficiar um número maior de pessoas. Nós temos 2 tipos de doadores, né? O doador vivo e o doador falecido. No Brasil, é proibido a venda de órgãos, por isso o legislador ele subdividiu o doador vivo em relacionado e não relacionado, porque aquele doador que você tem um grau de parentesco até 4º grau, o legislador entendeu que não haveria comércio desse órgão. A partir desse grau de parentesco, ou não tendo grau de parentesco nenhum, há necessidade de uma autorização judicial, então tem que ser comunicado ao Ministério Público, tem de ter um parecer do Comitê de Ética da Central de Transplante, do Centro Transplantador, exatamente para coibir a venda e o comércio de órgãos. A gente sempre fala que a probabilidade de você precisar de um transplante ela é muito grande. As pessoas imaginam que são doenças muito complexas que levam a precisar de um transplante. Não é. A maioria das pessoas que precisam de um transplante renal, por exemplo, são pessoas hipertensas e diabéticas, né, que, por um descontrole da doença, levou à insuficiência renal. Então, a gente faz um alerta sempre na questão da prevenção, né? Então, é importante consultar um nefrologista pelo menos uma vez no ano, não esquecer da ingesta de água, né? Às vezes a gente não bebe água durante o dia, então é importante a ingesta de água. Cuidado com comidas salgadas, industrializadas, que contêm muito potássio. Não usar medicação, a automedicação. Por exemplo, os anti-inflamatórios, né? Que são medicações que causam problema renal. E o doador falecido, que também o legislador dividiu em doador falecido com coração parado, que é aquele cadáver que a gente conhece, que vai para o velório. Esse cadáver, infelizmente, ele não doa órgãos, ele pode doar tecido, então a gente pode fazer a retirada da córnea até 6 horas depois da parada cardiorrespiratória. No entanto, a lei estabelece que há necessidade da autorização do cônjuge ou familiar até 2º grau para que a gente consiga realizar a captação dessa córnea. E o doador, o potencial doador de órgãos falecido, que é aquele paciente
que teve morte encefálica. E aí é o nosso grande entrave, é o nosso grande problema, porque a gente passou a vida toda associando a vida ao coração. Então, o coração é o símbolo do amor e, na verdade, o sentimento todo está no encéfalo, né? O coração é apenas um músculo que pulsa e faz com que o sangue circule no nosso corpo. Mais ainda essa cultura do coração. Então, a pessoa com morte encefálica, ela tem o coração batendo. E por que esse coração está batendo? Porque o paciente ele está entubado, a máquina está levando o ar até os pulmões e oxigenando esse sangue. Então, é uma condição que é irreversível. O Brasil ele adotou um critério rigoroso em relação a esse diagnóstico. Então, a nova resolução estabelece que o médico seja capacitado para realizar esse diagnóstico. São feitos 2 exames clínicos por 2 médicos diferentes e é feito um exame complementar, onde você vai visualizar que aquele encéfalo não tem sangue circulante, ou não tem atividade elétrica, ou não tem metabolismo. Ou seja, só esperando desligar a máquina. Então, é um diagnóstico seguro, né? E, assim, qual a finalidade da gente manter esse paciente com o coração batendo? A doação de órgãos. Se ele não é doador de órgãos, ele não tem mais finalidade de manter esse paciente com essa estrutura, que é uma estrutura cara e que, para ele, não tem mais viabilidade nenhuma, porque é irreversível, como eu já disse. Quem assiste a entrevista com o Benito, vê ele falando de tudo isso com essa facilidade, não só por conhecer, mas deve estar dizendo, que cara frio. Não, minha gente, isso é técnica. Quem passa pela situação tem um lado emocional. Eu estou dizendo que eu já vivenciei. Eu perdi um irmão quando ele tinha 16 anos, e aí teve toda aquela questão de doa, não doa, aí vem a família e diz, não mexe nele. Então é assim, não é fácil para quem está do lado de cá. Para Benito é fácil porque ele lida com isso. Então, não é nem tão ele... fácil assim. Não, mas eu estou dizendo o seguinte, falar que o procedimento é esse, que o caminho é esse, e como é que é feito o processo. Porque isso esclarece para muita gente que amanhã pode ter que tomar uma decisão dessas. Né? Todo mundo, ninguém está livre. Eu já estou falando que eu passei e outras pessoas passam e podem passar. Né? Mas a pergunta é, do ponto de vista cultural, como desmistificar isso, Benito? Isso. A Central Transplante, ela desenvolve um trabalho educativo, que a gente chama de Projeto Educar para Doar, exatamente com adolescentes, com crianças, né, que são multiplicadores dessa informação. Para que no futuro a gente tenha uma sociedade consciente do seu papel em relação ao que você quer fazer com o seu corpo depois da sua morte. Porque, infelizmente, a morte é uma etapa da vida, ela vai acontecer e é importante que a gente comunique aos nossos familiares o que a gente quer que faça com o nosso corpo. Né? O transplante é uma modalidade terapêutica que depende essencialmente, primordialmente, do doador de órgãos. Eu posso ter a melhor estrutura hospitalar, eu posso ter a melhor equipe médica, se eu não tiver a matéria-prima, a mola propulsora, que são os órgãos doados, nada a gente pode fazer. Então, é preciso a gente esclarecer isso à sociedade. O diagnóstico de morte cefálica é um diagnóstico seguro, é um diagnóstico preciso. A partir desse diagnóstico, o paciente está fisiologicamente, legalmente morto, porque a gente pode viver sem um braço, sem uma perna, mas a gente não vive sem a cabeça. Né? Então, é essa questão que a gente precisa informar a sociedade. A morte encefálica é morte, o nome já está dizendo. Mas, no entanto, como o paciente ainda está com o coração batendo, as pessoas acham que ele ainda está vivo, que ainda há esperança, quando não há mais esperança. Não há nenhum caso de retorno de pacientes com diagnóstico de morte encefálica fechado, com protocolo fechado de retorno. Né? Sim, abre o protocolo, aí faz o exame complementar, então ainda tem fluxo, porque há fluxo residual, então a gente não pode concluir, ou seja, você não pode fechar aquele diagnóstico. Então, por isso é que a gente passa para a sociedade que o diagnóstico é feito de forma segura. E é um diagnóstico padrão, feito do mesmo modo do Iapoque ao Chuí. Então, Aracaju faz o diagnóstico como é feito no Brasil. Tá. Estamos falando aí no caso do paciente com morte cefálica e é legal a gente reforçar a questão que já foi dita até no início por Benito, que Sergipe hoje só faz transplantes de córnea e de coração. Infelizmente não faz mais o de rim. Queria que a gente pudesse explicar, você sobretudo, Benito, para as pessoas, se alguém for ter essa necessidade, por que isso está... Já foi explicado os porquês, na verdade, como é que isso está sendo feito lá fora? Porque já vi várias vezes, já fiz reportagens sobre isso, mostrando, sobretudo, que a Associação dos Renais Crônicos bate nessa tecla da dificuldade de logística. Muita gente faz campanha para se tratar fora, porque o que é fornecido não é
o suficiente, digamos, a estrutura que é oferecida, porque é fora do domicílio. Mas e aí, quem paga a hospedagem? Quem vai dar a alimentação devida para você e para a família? Tem todo um porém. O que o Estado oferece? O que a família tem que fazer para se virar? Eu gostaria de começar essa resposta falando da minha tristeza, da minha frustração em relação à não realização do transplante renal em Sergipe. Né? Como eu disse, Sergipe foi um estado pioneiro em relação ao transplante. O transplante renal é uma modalidade onde há uma maior demanda no mundo e Sergipe não é diferente. Hoje, no estado, nós temos aproximadamente 1.300 pessoas fazendo alguma modalidade de diálise. Na maioria das vezes, pessoa de baixa renda, com um nível cultural, às vezes, que deixa muito a desejar. Uma logística sofrida, Por que a gente inclusive fala essa questão do nível cultural? Porque com o tratamento fora do domicílio, o paciente é encaminhado a outros estados. E, na grande maioria das vezes, os pacientes são encaminhados a grandes centros. Então, às vezes, até o paciente pode ter o dinheiro, mas a locomoção para ele nesse grande centro é um fator que dificulta muito. E o paciente termina se acomodando na hemodiálise, né? Porque ele sabe que, para ele, essa possibilidade, ela quase que é inexistente. remota, né? Então, o que é oferecido ao paciente através do tratamento fora do domicílio é a passagem aérea e uma ajuda de custo de R$ 24,75 por dia. Ou seja, hospedagem, se ele precisar. E esse valor é para hospedagem e alimentação. Tá. Então, é um valor que não dá para... R$ 24 para hospedagem e alimentação. É uma piada, então, né? Então, o nosso anseio, o nosso desejo é que o transplante renal ele reinicie o quanto antes em Sergipe. Porque, assim, Arapiraca, que é o interior de Alagoas, que é um estado mais pobre do que Sergipe, realiza transplante renal. Feira de Santana, no interior da Bahia, realiza transplante renal. Aracaju, que é uma capital, não vem realizando transplante renal. Então, o nosso anseio, o nosso desejo é que essa modalidade de transplante ela retorne o quanto antes para o Estado. E isso a gente tem feito algumas tratativas com o Hospital Universitário, que é um hospital escola, Sim, onde há formação de profissionais, para que esse procedimento seja realizado lá. Quem quiser informações, basta procurar a Central de Transplantes. Isso, entra em contato com a gente através do 3259-2899. É importante que a gente converse com a nossa família, que nós somos doadores, porque isso facilita muito a decisão da família num momento que é difícil, que é o momento da morte. Então, a gente faz esse apelo à sociedade, né? Com a nossa morte, o corpo vai se decompor, não vai beneficiar ninguém, e é um momento que você pode estar ajudando outras pessoas. Entendi. Obrigado pela tua vinda aqui ao nosso programa. Obrigado, nós que agradecemos. O nosso Inclusão e Saúde dá uma pausa, volta em instantes com mais um tema para você. Até lá. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.